Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, este congresso tão maravilhoso, congresso de adolescente, e dizer que eu fico muito alegre quando vejo esse movimento tão lindo, né? A época que eu era adolescente, ainda não tinha essas atividades. Então você ou era criança ou você era jovem, então você ficava naquele meio termo. E eu lembro que eu era meio pequeno, eu queria me infiltrar nos jovens, mas os jovens não davam muita bola para mim, porque eu era muito pequeno. Então, na igreja tinha esse, vamos dizer assim, esse vazio, né, entre os meninos e os jovens. Mas graças a Deus que hoje tem essa atividade tão maravilhosa que envolve tanto os adolescentes, que nós precisamos mesmo. Quando eu era adolescente eu precisava, né, desse cuidado. Que vocês estão sendo cuidados pela igreja, cuidados pelo líder, cuidado pelo pastor, e isso é muito bom. Bom, meus irmãos, o pastor já comentou um pouquinho da nossa atividade na igreja. Então realmente já fazem 25 anos que a gente trabalha com teatro na Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. Quando a gente começou, lá em 1900 e bolinhas, né? O teatro era algo assim muito novo, né? Principalmente para a igreja evangélica. E o teatro ainda era visto assim como algo não muito bom, né? Tanto é que a minha avó tinha um quadro dentro da casa dela que dizia assim, os dois caminhos. Eu não sei se algum irmão lembra desse quadro. Os dois caminhos, um que levava para o céu e outro que levava para o inferno. E o que levava para o inferno tinha uma casinha escrito teatro. Assim era. Mas eu sempre digo, meus irmãos, que o teatro, ele é uma ferramenta. Depende de que mãos vai usar essa ferramenta. Eu sempre falava isso. E a gente muitas vezes deixava essa ferramenta e dizia que não era nossa. E a gente começou a utilizar essa ferramenta e ela é uma ferramenta eficaz para o evangelismo. Muito eficaz. Porque você não só ouve a palavra, você vê a palavra quando é apresentado no teatro. Então, esses anos todos, a gente escreveu várias peças, foi montando e estruturando o grupo. E hoje, a gente está com um grupo assim muito maravilhoso. O pastor comentou que ano passado foi algo assim novo que o nosso grupo fez, que foi um espetáculo envolvendo não só teatro, mas envolvendo música, teatro, dança, malabarismo, contorcionismo, trapezismo, fizemos de tudo, um monte de ismo, né? E assim, foi algo muito grande, que envolveu muito mais que o nosso grupo de teatro só tem 25 pessoas, e no espetáculo a Jesus envolveu 100 pessoas. Então, e graças a Deus que deu certo, tanto é que esse ano vai ter de novo. Vão ser 4 dias, então você pode escolher um desses dias, vai ser sempre a mesma apresentação, a igreja vai ficar montada por esses 4 dias. Não posso falar o nome do novo espetáculo, porque ainda vai ser divulgado, né? Mas eu vou pregar hoje à noite sobre um momento de Jesus que vai ter no espetáculo. Então, um spoiler, né? Como é que se diz, né? Um spoiler, vocês vão ter um spoiler aqui. Bom, meus irmãos, vamos ler então esse texto, para vocês descobrirem qual é uma das cenas que é do próximo espetáculo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, e versículo 36 em diante. Vamos ser intencionais e hoje vamos trabalhar com
um momento muito especial. Lucas 7 e 38. 36. Jesus é ungido por uma mulher pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e se reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos e beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que de tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Diz, mestre, falou ele. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, pois por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão, o fariseu, respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo: os muitos pecados delas foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até os pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém, amém. Bom, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre esse momento tão lindo, aonde que nós conseguimos ver o poder da gratidão, a intencionalidade de ser grato. Primeiro a gente tinha que entender um pouco o que estava acontecendo naquele momento. Só para a gente ter uma ideia, Israel naquele momento estava sob o domínio de Roma. Então ela não era um país independente como o nosso, por exemplo. Ele era um país que estava sob o domínio de Roma. E sofria muito por causa disso. Tanto é que Jesus, quando faz a parábola, ele usa uma moeda que era uma moeda romana, o denário. Vamos imaginar nós aqui no Brasil, por exemplo. Imagine que a Rússia, em vez, ela desiste de querer tomar a Ucrânia. Ela disse: não, eu não quero mais tomar a Ucrânia, eu quero tomar o Brasil, porque o Brasil é mais fofinho. No Brasil tem gente mais bonita, o Brasil tem mais melancia, tem mais laranja, né? Tem tangerina que não tem na Ucrânia. Então eu quero o Brasil. Então a Rússia desiste de dominar a Ucrânia e vem dominar o Brasil. Bom, eu diria que nós não estaríamos assim muito preparados para isso, né?
E a gente ia sofrer um monte. E digamos então que a Rússia dominasse o país. Então, nós não seríamos mais um país livre. A nossa moeda não seria mais o real. A nossa moeda seria a moeda russa, que é o rublo. Imagine você chegando na cantina da escola, né? Quanto custa isso? 5 rublos. Né? Só falar rublo já é difícil, né? Israel vivia nessa época. Todas as pessoas que viviam lá não eram dona de nada. Roma dominava tudo. Tudo. Jesus estava no começo do seu ministério. Os fariseus... Bom, hoje a palavra fariseu, ela acabou se tornando sinônimo de hipocrisia, né? Mas não é o que significa a palavra fariseu. A palavra fariseu no hebraico significa pessoas que eram separadas, pessoas que eram espirituais, pessoas que eram importantes, espiritualmente falando. E naquela época, existiam várias, vamos chamar de denominações. Existiam várias denominações judaicas, todos eles respeitavam, vamos dizer que todos eles como se fossem nós, todos eram os evangélicos, mas tinha a igreja Assembleia de Deus, tinha a igreja Batista, tinha a igreja luterana, tinha a igreja metodista, tinha a adventista, e lá na época tinha 3 denominações dos judeus, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus era aquela igreja mais rica, sabe aquela igreja mais rica assim? Os caras eram mais importantes, intelectuais. Eles não se misturavam muito com o povo. Tanto é que vocês não vão ver saduceus no meio do povo. Quando os saduceus queriam falar com Jesus, eles chamavam Jesus, porque eles eram mais reservados. Os fariseus não. Os fariseus, eles sempre estavam no meio do povo. Estavam mais no meio do povo, mas se achavam bem mais importantes. Os essênios era aquele povo assim, mais radical. Não queria se contaminar com nada, não usava os mesmos trajes que as pessoas usavam, não comia as mesmas comidas, viviam em lugares isolados, bem afastados. Muitos teólogos dizem que João Batista era um essênio. E se você olhar para ele, dá para entender um porquê. Ele não andava, a Bíblia diz que ele comia mel silvestre, gafanhoto, e usava roupa com couros. Ele não usava túnica. Aí a gente pensava, será que ele usava isso porque ele era pobre? Não, porque ele queria usar aquilo. E os essênios eram assim. Só para entender um pouco quem eram os fariseus. Agora, um fariseu desse convida Jesus para ir à casa dele. Bom, para você convidar alguém para ir para sua casa jantar, é porque você tem pelo menos um pouco de afinidade com essa pessoa. Você não vai convidar alguém, né, que você não tem afinidade, que não gosta muito de você, você vai convidar para jantar na sua casa. Não, você convida para jantar na sua casa o teu amigo, teus parentes, né? Você convida essas pessoas para jantar. E o fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele. E Jesus então chega nessa casa do fariseu. Ele entra, ninguém cumprimenta ele, ninguém respeita ele na entrada. Imagine, por exemplo, que algum amigo seu te convida para jantar na casa dele. Aí quando você chega lá, você veio, que bom. É o seguinte, tu pode ficar sentado aqui na sala, que nós vamos lá jantar e depois eu te chamo. Depois de a gente jantar ali, aí depois eu te chamo para jantar, tá bom? Pode ser assim? Aí tu fica aí, sozinho. Tem meu cachorro que fica junto contigo. Aí depois eu te chamo.
Foi mais ou menos assim com Jesus. Aí Jesus entrou, serviram a mesa. A mesa na época era baixinha, dessa alturinha. Então, para você comer na mesa tinha que praticamente ficar deitado, né? Então tinha que ficar deitado assim. Eles deitavam, tinham umas almofadinhas assim. Eles deitavam, apoiavam o cotovelo no chão, apoiavam a cabeça assim, e com a outra comia. Ficava lá, os pés ficavam de lado deitados assim. E comia assim. Eu lembro quando eu era criança, eu tentei comer assim, meus irmãos, na mesa, apoiado com o braço assim. Não sei por que minha mãe brigou comigo. Já tentaram comer assim? Aí você pode dizer assim, mãe, mas Jesus comia assim. Assim, então deita no chão agora. Só faltava a mãe cortar os pés da mesa, baixinho, agora deita ali, então come igual a Jesus. Naquela época era assim, eu não sei por que as mesas eram baixinhas, mas era a tradição deles. Então eles estavam lá comendo. Então imagina Jesus, deitado, o pessoal tudo deitado ali comendo, com a mão. Tudo na mesma panela. Coisa linda. Com a mão ainda assim. Nós, se puder, a gente tem que comer com máscara, porque tanta dificuldade hoje com contaminação que a gente tem, né? Lá não. Comia com a mão na mesma coisa, tossia tudo em cima daquilo. E não tinha geladeira, não tinha nada. Né? Era coisa linda. E ninguém ficava doente, irmão. É uma coisa maravilhosa. Não tinha gripe, não tinha nada, né? Mas morria de outra coisa também. Todos estavam ali. E provavelmente o fariseu Simão não estava sozinho, devia ter mais os amigos dele. Aí, uma menina, que provavelmente era ainda uma adolescente, porque na época, as adolescentes já eram consideradas mulheres. Tanto é que, pela probabilidade e pela história, Maria teve Jesus entre os 16 anos e 18. Então, com 16 anos, já era considerada uma mulher. Essa menina, vamos dizer assim, ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu. E ela toma a decisão de ir lá. Agora pense, meus irmãos, um fariseu era como se fosse hoje um deputado federal com autoridade espiritual ainda. Eles eram uma autoridade. Não era fácil entrar na casa dele, só se fosse convidado. Mas essa menina decidiu entrar lá, na casa do Simão. Ela entra e vai aos pés de Jesus. Quando ela entra, ninguém fica assustado. Ninguém. Porque a palavra de Deus diz que esta mulher era pecadora. Nós não sabemos o nome dela, mas pecadora normalmente estava associado à prostituição. Normalmente estava associada a isso. Então, podemos entender que ela era uma menina que já tinha uma vida de adultério. Aí eu fico pensando, meus irmãos, por que ela entrou na casa do fariseu, no meio daquele pessoal todo, se arriscou a fazer um ato que ficou gravado por toda a história. Toda a história. Bom, ela tinha alguma coisa no coração dela. Alguma coisa levou ela lá. O interessante, meus irmãos, é que quando ela entrou,
E pelas traduções judaicas, uma mulher não podia tocar em um homem se ela fosse uma mulher adúltera, principalmente num homem de Deus, um fariseu, um saduceu. Não podia tocar no homem se ela fosse uma mulher adúltera, ou se ela estivesse nos dias da sua menstruação. Nesses dois momentos não podiam tocar no homem, ao ponto que se ela tocasse, ela poderia ser apedrejada, morta, de tão sério que era. Mas quando essa menina entra na casa do fariseu, o que me chama a atenção é que ninguém impede ela de entrar, porque ela não foi convidada. Ninguém impede a menina de entrar. E outra coisa que me chama a atenção é que ninguém da casa percebeu que ela era uma mulher pecadora. Se nós lermos o texto, só uma pessoa, claro, além de Jesus, que conhecia já o coração dela, somente uma pessoa sabia que ela era pecadora. E quem era? O fariseu. O fariseu sabia. Tanto é que quando ela toca nos pés, ela se abaixa no chão, porque Jesus está praticamente deitado, e ela vai lá nos pés de Jesus e toca os pés de Jesus. A palavra de Deus diz que o fariseu falou para ele mesmo, ou seja, ele deve ter falado meio baixinho assim, tipo quando você está do lado da sua amiga, do seu amigo, não repara, mas olha lá o que ela está usando, não olha agora, olha depois, mas olha a cor do cabelo que ficou. Mais ou menos assim, o fariseu falou com os amigos dele ali. Se ele soubesse quem é ela, não ia deixar tocá-la nos pés dele. Bom, meus irmãos, isso só mostra que o fariseu sabia quem ela era. E isso mostra que alguma coisa o fariseu fez com essa mulher. Provavelmente quando esta mulher entrou na casa, ele congelou. Na época, meus irmãos, pelos estudos, a maioria das mulheres que caíam na prostituição eram meninas que eram abusadas sexualmente e depois eram levadas automaticamente pelos traumas à vida de prostituição. E hoje não é muito diferente, não é verdade? É o que muito acontece. Então aquele fariseu, ele sabia o que aquela mulher era, e ele parecia um pouco cúmplice daquilo. Se ele pudesse, ele tinha tirado ela da casa. E isso, meus irmãos, dá para entender por que ela entrou tão fácil na casa, sem ninguém argumentar. Ou seja, ela já era conhecida da família do fariseu. Agora pensa na situação, meus irmãos. Entre essa menina, ele achando que Jesus não sabia quem era ela. Jesus sabia sim. Jesus sabia quem era ela e sabia quem era ele. Ele sabia o que ela tinha feito e sabia o que ele tinha feito. Ele sabia de tudo. Mas mesmo assim, Jesus deixou tocar nele. E quando esta menina toca Jesus, meus irmãos, foi um momento de gratidão, mas tão forte, meus irmãos, que ela não conseguia parar de chorar. Ela não conseguia parar de chorar. E eu fico me perguntando, por
que ela estava tão grata a Jesus? A Bíblia não diz por que ela estava tão grata. Por que ela chegou aos pés de Jesus e pegou um perfume caro que ela tinha, derramou nos pés de Jesus, primeiro chorou aos pés e depois colocou o perfume. A Bíblia não diz o que Deus tinha, que Jesus tinha feito com ela. Não sabemos. Mas ela estava sendo grata. Meus irmãos, a gratidão é algo que tem que estar no nosso coração. Não existe uma vida com Deus sem a gratidão. E a gratidão nos faz romper limites, ao ponto de nós abrirmos o nosso coração em qualquer lugar que nós estamos. E eu entendo que aquela mulher, ela fez aquele momento de gratidão, porque ela entendeu quem Jesus era. Não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Muitas vezes nós queremos ser gratos quando a gente recebe alguma coisa de alguém. Eu só vou ser grato a Jesus se Ele responder às minhas orações. Eu só vou ser grato a Jesus se Ele fazer a minha vontade. Mas essa gratidão, meus irmãos, é uma gratidão de troca. É uma gratidão de troca. Mas a gratidão que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração é uma gratidão sem troca, mas sim de reconhecimento. Eu sou grato a Deus, não somente pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Quando você é grato a Deus pelo que Ele é, então você entende o que é a graça de Deus. Quando o fariseu disse, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Aí naquele momento Jesus falou com ele: Simão, vamos então relembrar o que aconteceu aqui. Quando eu entrei na tua casa, e naquela época, meus irmãos, 3 coisas eram feitas com uma pessoa quando chegava na casa. A primeira era lavar os pés, região cheia de poeira, não tinha calçamentos, não tinha sapatos fechados, eram sandálias. Então, e como você comia deitado, os teus pés ficavam próximos do rosto da outra pessoa. Então, se lavava os pés para realmente tirar toda aquela poeira. Então, a primeira coisa que o fariseu tinha que ter feito era chamar um servo dele e dizer: lave os pés de Jesus. Outra coisa que se fazia era dar um beijo nas 2 bochechas das pessoas que você chegava na sua casa. Hoje a gente até faz isso, né? Muitas vezes é um beijinho só, mas aquele beijo que o apóstolo Paulo fala, o ósculo santo, né? Mas o fariseu não fez isso com Jesus. E outra coisa, quando chegava na casa, era pegava um azeitezinho, e esse azeite tinha um cheirinho bom, porque naquela época, meus irmãos, não se tomava muito banho, né? Então, pensa, sol quente, sem máquina de lavar, sem chuveiro, tomava banho só no sábado, quer dizer, eles não, no sábado não podia, né? Tem que ser no domingo. E era água de tanque, todos, sei lá quantos tomavam banho na mesma água. Então, imagina o cheiro era muito forte. Então se colocava na testa aqui, para escorrer entre os cabelos, o meu
Não escorria para os lados aqui. Mas vocês que têm bastante ainda, né? Valorizem. Eu estou valorizando a parte aqui já, né? Mas escorria aquele óleo e dava um cheirinho bom. E ele não fez isso com Jesus. Ele convidou Jesus para jantar, mas não recebeu Jesus. Não reconheceu ele como um convidado de honra. A falta de gratidão, meus irmãos, faz com que a gente torne o nosso coração fica frio, e a gente não reconhece quem é Jesus. Mas aquela mulher pecadora fez tudo. O que o servo do fariseu tinha que ter feito, ela fez. E com lágrimas de gratidão. Ela pegou o perfume mais caro, que ela não tinha dinheiro praticamente para nada. O fariseu tinha. O fariseu tinha muito dinheiro e muitos perfumes, mas não derramou uma gota em Jesus. Meus irmãos, a gratidão realmente é algo maravilhoso. E na situação que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, parece que a gratidão sumiu das nossas vidas. Nós estamos nos tornando muito amargos. Estamos nos tornando tão críticos que deixamos a gratidão de lado. Nós não somos mais gratos por pequenas coisas. Nós queremos ser gratos por movimentos heróicos, mas muitas vezes esquecemos de ser gratos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso irmão, que estão do nosso lado. E nós perdemos o poder da gratidão. E muitas vezes as pessoas dizem: olha, eu fiz isso por você. Não fez mais do que a obrigação. Já viram essa frase? Você não fez mais do que a obrigação. Estamos nos tornando duros e esquecemos de ser grato. Se você pegar a palavra gratidão, tem um dicionário que dá o significado de gratidão como o ato de estender a mão. E eu achei tão lindo essa definição de gratidão. É o ato de estender a mão. Quando que você estende a mão? Estender a mão é você estar com a palma da mão virada para cima. Isso é estender a mão. Quando você estende a mão, você quer cumprimentar alguém, não é verdade? Quando você estende a mão, você quer ajudar alguém a levantar. Você estende a mão quando você dá alguma coisa para alguém, um pedaço de pão, algo para ajudar. E eu achei tão lindo essa definição de gratidão, estender a mão. Mas quando nós viramos a mão assim, já não é mais estender a mão, é erguer a mão. Movimentos que tiram a gratidão da nossa vida, faz o nosso coração ficar duro. A mesma mão, só com gestos diferentes, pode mudar radicalmente o teu coração. E hoje nós estamos deixando de estender a mão para virar a nossa mão e tornar a nossa mão uma ferramenta de ódio. Até que ponto vamos chegar a isso? Ao ponto de nós começarmos a odiarmos os nossos irmãos,
ao ponto de não reconhecer mais a gratidão em pequenas coisas. Deixa eu contar uma historinha para vocês que eu achei muito interessante. Tinha um piloto de avião norte-americano, e na guerra do Vietnã, ele era um paraquedista. E um dia o avião estava sobrevoando o Vietnã e esse avião foi atingido. E o avião caiu. E ele conseguiu pular de paraquedas, mas caiu bem no meio dos soldados. E os soldados prenderam ele. Ele ficou 6 anos, meu irmão, preso no Vietnã. Depois de 6 anos, a guerra acabou. Então ele foi solto. E ele voltou para os Estados Unidos. E ele escreveu um livro da história dele. Ele começou a dar palestras motivacionais. Ele contava os 6 anos que ele ficou preso lá, tanto que ele sofreu, mas ele não desistiu, e toda aquela questão, e tal, e tal. Um dia, ele estava palestrando num estado de Nova York. Quando acabou a palestra, ele estava guardando o material dele, veio um senhor perto dele, cumprimentou ele e disse: "O senhor lembra de mim?" Ele olhou: Não lembro." "Tem certeza?" Disse: Não me lembro." "Eu era o homem responsável de dobrar o teu paraquedas. Todos os dias eu dobrava o teu paraquedas e colocava dentro do estojo. Mas você nunca me cumprimentou. Nunca nem olhou para mim." Ele parou, olhou para aquele homem e disse: "Meu Deus, você dobrava o meu paraquedas?" "Sim, eu dobrava todos os dias, mas você nunca nem olhou para mim." E ele disse: "Eu quero te pedir perdão, porque você estava com a minha vida nas tuas mãos todos os dias. Todos os dias. Mas eu nunca nem olhei para você. Ingrato. Mas esquecendo que a minha vida estava nas tuas mãos. Se você dobrasse um pouquinho errado, o meu paraquedas não ia abrir." Depois disso, toda vez que ele terminava a palestra, ele dizia para o povo: "Quem é que dobrou o teu paraquedas hoje? Quem dobrou o teu paraquedas hoje?" A ingratidão destrói casamentos. A ingratidão destrói amizades. A ingratidão destrói famílias. A ingratidão destrói um país. O povo de Israel estava dominado por Roma. E dos grandes motivos de eles estarem assim foi pela ingratidão com Deus, ao ponto de não dar mais valor para Deus e começar a adorar outros ídolos que levaram eles a sofrerem tanto no Egito, na Babilônia, na Pérsia e agora no tempo de Jesus em Roma. Tudo por causa da ingratidão. A ingratidão fecha os nossos olhos, meus irmãos. A gente não consegue ver o que as pessoas fazem de bom para nós. E com isso, nós congelamos, nos tornamos arrogantes, igual aquele fariseu, querendo tirar o benefício de Jesus. É claro, eu vou levar Jesus para minha casa, eu sei que ele está fazendo vários milagres. Acho que seria interessante eles me verem perto de Jesus. Mas ele não esperava daquele momento, aonde que a ingratidão dele foi compensada pela gratidão de uma mulher pecadora. Pecadora, mas com um coração grato. Nós tínhamos um fariseu que cumpria todas as leis. Um fariseu que se comportava como um homem digno.
Até onde a gente sabia, né? E do outro lado, uma mulher pecadora, não sabia o que fazer da vida dela. Mas a gratidão veio dela. A gratidão veio dela. Se você ler o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, você vai ver que nesse capítulo fala que muitas mulheres começaram a seguir Jesus. E provavelmente essa mulher pecadora começou a seguir Jesus. E diz mais, se você lá depois ler em casa, você vai ver que essas mulheres, além de seguir Jesus, sustentavam Jesus com o que elas tinham. Olha que lindo, meus irmãos. A gratidão abre o nosso coração, ao ponto de nós começarmos a exercer o fruto do Espírito Santo, que é a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Que possamos ser mais gratos a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir nossos olhos e que possamos ser gratos pelo balão que você tem. Por coisas tão pequenas, meus irmãos. Sabe? Quando a gente é criança, a gente é grato por coisas tão pequenas, não é verdade? Você ganhava um pirulito, você era grato, pulava de alegria, ganhava uma caixa. Eu lembro quando eu ganhava uma caixa de geladeira para eu recortar e fazer uma cabana com ela, e eu ficava grato. Aí a gente começa a crescer, parece que mais nada não importa. Pequenos gestos, a gratidão vai diminuindo, meus irmãos. Parece que quando a gente cresce, a gratidão diminui e a arrogância cresce. Como a gente fala em física, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A gratidão e a arrogância não podem ocupar o mesmo espaço. Ou você é grato, ou você é arrogante. Não tem como ocupar o mesmo espaço. A gratidão, meus irmãos, ela é tão maravilhosa, porque quanto mais grato você é... Vocês viram as últimas palavras que Jesus disse para aquela mulher? Ela nem pediu para ele perdoar os pecados dela. Ela só foi chorar ali, pessoal. Ela só foi chorar, ela só foi derramar o perfume. Ela não chegou para Jesus assim: Jesus, estou fazendo isso aqui porque depois eu estou precisando que tu faça um negocinho para mim. Eu estou derramando esse perfume caro aqui porque depois eu preciso que tu faça um negócio para mim. Resolva lá um negócio. Não. Ela só derramou. Ela só chorou. E quando você faz isso na presença do Senhor, nos pés de Jesus, você abre os céus. Você abre os céus, a graça de Deus te alcança. Jesus chegou para ela e disse: os teus pecados estão perdoados. Ela nem pediu, meus irmãos. Quando você é grato a Deus, você não precisa nem pedir. Ele sabe o que você precisa. Ele sabia o que aquela mulher precisava. Ela sabia. Ela queria ser perdoada, mas ela não conseguia nem pedir isso para o mestre. E nem precisou. Ela só precisou ser grata. Quando você é grata a Deus, o céu se abre, as bênçãos de Deus te alcançam. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está passando. Seja grato, se ajoelhe, chore aos pés de Jesus, e Ele vai abrir os céus para você. Ele vai abrir os céus sobre você. Aleluia. E o teu nome também vai ser lembrado pela gratidão. Aleluia. Seja grato. Que amanhã, quando você levantar, você olhe para a sua cama, que muitas vezes a gente não faz isso, né?
Olhe para a sua cama e diga: Senhor, eu sou grato pela minha cama. Sente na mesa, se a sua mãe já fez o seu café, diga: mãe, eu sou grato pelo café que você fez, mãe. Você está indo para a escola, está estudando, diga para os seus pais: eu sou grato pelo que vocês pagam para eu estudar, pelo cuidado que você tem com a minha vida. E olhe para os céus e diga: Senhor, eu sou grato pelo ar que eu respiro, pela saúde, por mais um dia de vida nesta terra. Essa gratidão não vem de você, essa gratidão vem do Espírito Santo de Deus, é algo sobrenatural, meus irmãos. Não é da natureza humana ser grato, é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Quando você é grato, o Espírito Santo está manifestando na tua vida. Você quer ser usada pelo Espírito Santo de Deus? Seja grato. Quando você está sendo grato, você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. A gratidão quebra a ofensa, a gratidão quebra palavras feias, a gratidão destrói a ira, a inveja, a contenda. Quando você é grato, você destrói essas coisas. Não tem como alguém brigar com você quando você chega perante essa pessoa e diz: muito obrigado por tudo que você fez. Quando você é grato, você desconcerta as pessoas. Meus irmãos, quanta coisa maravilhosa a gratidão traz para nós. E muitas vezes, quando a gente não exerce a gratidão, chega uma idade, e eu posso ser bem com experiência própria, porque eu já estou chegando nos meus 50 anos. Se você não exercer a gratidão, quanto mais adulto você for, mais difícil será. Quanto mais velho a gente vai ficando, meus irmãos, mais difícil é sair da nossa boca a palavra obrigado. A única frase que sai é: não fez mais que obrigação, já devia ter feito isso antes, eu já estava esperando isso há muito tempo. Mas quando a gente exerce a gratidão, fica fácil, meus irmãos, porque o amor de Deus está na nossa vida. E Jesus disse: essa mulher me amou mais. Ele fez o exemplo de uma pessoa que devia 500 denários e 50 denários. Quanto mais você é grato, mais você ama. Aleluia. Vamos estender a mão. Vamos fazer isso na nossa vida, meus irmãos. Porque quando chegar os nossos últimos dias de vida, nós não vamos lembrar quanto dinheiro eu guardei, quantos carros eu comprei, quantas terras eu adquiri, quantas faculdades eu fiz. Sabe o que vai vir na nossa mente? Quantas vezes eu estendi a minha mão, quantas vezes eu disse obrigado para o meu pai, quantas vezes eu agradeci a minha mãe. Tanto é que muitas vezes nós começamos a ficar duro, tanto que quando nós estamos nos últimos dias de vida, a gente quer chamar drasticamente todos os nossos parentes para pedir perdão por não ser grato. Então vamos exercer agora, porque quando chegar nos nossos últimos dias de vida, você não precisa nem chamar os teus parentes, eles vão vir sozinhos. Porque nada melhor de você estar perto de uma pessoa que é grata. Nada melhor de você estar perto de alguém que é agradecido. Nada melhor. Se coloque em pé agora. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Que possamos essa noite entender o que aquela mulher sentia no coração.
E eu peço que o Espírito Santo de Deus agora desperte esse sentimento no teu coração, o sentimento que aquela mulher teve por Jesus, aquela gratidão maravilhosa, sem intenções, mas somente agradecendo a Deus pelo que Ele é. Que o Espírito Santo esta noite possa transformar o nosso coração, e que possamos exercer a gratidão. Aleluia. Que essa próxima semana nós possamos romper o nosso ego, mas abrir a nossa boca e dizer obrigado. Obrigado. Obrigado pelas pessoas que me ajudam. Pense essa noite, quem é que dobra o teu paraquedas? É teu pai, tua mãe? Que todos os dias dobra o teu paraquedas para que você não caia. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Eu quero orar com você. E se alguém quiser se colocar aos pés de Jesus aqui na frente, venha. Como um gesto, aleluia, de chorar aos pés dele. E ser grato pela salvação. Ser grato pela vida que você tem. Ser grato pelos pecados perdoados. Ser grato por ter teu nome no livro da vida. Ser grato por Ele te amar tanto. Ser grato por Ele cuidar de você. Aleluia. Ser grato por tudo que Ele tem feito em tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, abra os céus aqui, Senhor, que possamos entender, Senhor, o que Tu fizeste por nós e quem Tu és. Quebra o nosso coração esta noite, Senhor. Faça em pedaços, Senhor. Tire toda arrogância, Senhor. Oh Senhor, tira toda inveja, toda contenda, Senhor Deus. Que os nossos lábios sejam instrumento do Teu Espírito, Senhor, com palavras de agradecimento, Senhor, de gratidão, e que possamos estender a nossa mão, Senhor, ao nosso próximo. Oh Espírito Santo de Deus, estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui aos pés de Jesus, chorando, derramando o que tem de melhor. Eu quero te dar o que é melhor. Não temos perfume aqui, Senhor, mas temos o nosso coração, Senhor. Oh Jesus, receba, Senhor, a nossa gratidão, Jesus. Receba, Senhor, a minha gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas. Receba, meu Deus. Eu te peço em Teu nome, Jesus, que és maravilhoso, nos ensina todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que tens feito e por tudo que Tu és, pelo Teu sacrifício por nós, Senhor.